Bem, galera, nós vamos ver o que é a fatoração, começando por esses dois casos. A fatoração simples e a fatoração por agrupamento. Bem, para eu fatorar, eu tenho que observar num elemento e um conjunto de elementos, né, situações comuns nos termos. Tá? E aí eu posso extrair conjuntamente de ambos os termos essa situação comum e criar nela um fator multiplicador daquilo que sobra. Bem, vamos ver aqui nos casos práticos. Por exemplo, aqui eu tenho 3x mais 6y. Aqui é x e aqui é y. Não tem nada em comum. Mas observe que o x está sendo multiplicado por 3. E que 6 é um múltiplo de 3 também. Então, eu posso retirar o 3, escrevê-lo como sendo um dos fatores da multiplicação, onde eu coloco esse 3 multiplicando todo o restante, né? Então, olha, 3 que multiplica x, mais 2y. Observa que eu estou desfazendo o que nós estamos acostumados a fazer com a distribuição. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2y, 6y. Aqui, no segundo caso, o A não aparece nos dois casos. Então eu tenho A que multiplica x mais y. Ok? Agora, observe o seguinte. Esse cara é AX. Esse aqui é BY. Não tem nada a ver com esse. Mas esse aqui tem A igual a esse. Esse aqui tem B igual a esse. Esse aqui tem x igual a esse. Esse aqui tem y igual a esse. Né? Então eu tenho possibilidade. Vamos supor, vamos olhar para o A e para o B. Se eu pegar o A, quem tem A? O AX e o AY, não é? Então olha só, pegando esse termo e esse termo, eu criei isso aqui, né? Eu peguei um grupo e fatorei, correto? Então eu tenho A que multiplica x mais y. Agora olha para o B. Eu não tenho B que multiplica x e B que multiplica y. Então B também está multiplicando x mais y. Correto? Não é isso? Esse grupo e esse grupo. Bem, agora o x mais y não aparece aqui e aqui. Então se eu evidenciar no todo o x mais y, o que sobrou aqui? A mais B, né? Observa o seguinte, quanto é A vezes X? AX. Quanto é A vezes Y? AY. Quanto é B vezes X? BX. Quanto é B vezes Y? BY. Posso ter ordens diversas, mas o resultado é o mesmo, tá? E agora, nós vamos ver os três casos que envolvem os produtos notáveis que nós estudamos até o momento. Bem, observe o seguinte. Quando eu olho para esse termo aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Ou quando eu olho para esse termo aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 10x mais 25. Bem, esses são chamados trinômios, né? São dois trinômios, correto? São chamados trinômios porque possuem três termos. E toda vez que eu faço tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença de dois termos, o meu resultado são trinômios, né? Mas como é que funciona para eu entender? Bem, o quadrado da soma me dá três termos positivos, não é? E o quadrado da diferença me dá três termos, porém o termo do meio é negativo, não é isso? Ok? Como é que eu faço para saber os elementos? Bem, como é o que é o quadrado da soma? Não é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo lá no final, como terceiro termo. Então olha só, qual é o artifício que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro e o último termo e vou tirar a raiz quadrada.
Bem, raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Não é? Agora, observa o seguinte. Verifica se o termo do meio é 2 vezes as raízes que você encontrou. Isso aqui dá 6x? Ok. Então, este trinômio é proveniente do quadrado da soma entre x mais 3. Porque o quadrado do primeiro dá isso, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá isso, e o quadrado do segundo dá isso. Né? Então nós desfizemos esse trinômio. Se o meu termo do meio é negativo, isso vai influenciar no meu sinal. Mas a resolução passa pelo mesmo processo. Porque os quadrados não estão nas extremidades. Então, olha só. Qual é a raiz quadrada de 2? De x ao quadrado? X. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Bem, esse sinal negativo aqui indica para mim que pode ser que tenhamos aqui um trinômio proveniente do quadrado da diferença desses dois termos. Mas como é que eu faço? Ó, vamos lá nesse termo aqui. 2 vezes x vezes 5. Isso aqui dá 10x? Dá. Então aqui eu tenho x menos 5 ao quadrado. Ok? Beleza? Bem, além dessas possibilidades, nós temos que é um binômio, né? Por exemplo, olha só, x ao quadrado menos 4. Né? Isso aqui é um binômio. E esse binômio tem o primeiro termo positivo e o segundo termo negativo. Sempre que isso acontecer, eu posso escrever esses dois termos como sendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Mas quem serão os meus termos que vão entrar aqui? Na frente, a raiz quadrada do primeiro. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Então eu tenho x mais alguma coisa que multiplica x menos alguma coisa. E depois, a raiz quadrada do segundo termo. Né? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então x mais 2 que multiplica x menos 2 é o produto que origina x ao quadrado menos 4. E aqui, ó, nós estamos vendo os 3 tipos de produtos notáveis fatorados. Né? Na aula anterior nós aprendemos a transformar isso aqui nisso, isso aqui nisso e isso aqui nisso. Agora nós estamos aprendendo a fazer o processo contrário. Ok? Até a próxima aula.